Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal A Minha Enfermeira Parteira. Hoje quero-vos falar sobre suplementos. Os suplementos devem fazer antes de engravidar, devem fazer durante a gravidez, os suplementos devem fazer após o parto. Fiquem comigo. Então, se ainda não estão grávidas e estão a pensar em engravidar, esta informação é para todas vós. Faça uma consulta pré-concepcional. É muito importante ter uma consulta antes de engravidar, ver se está tudo bem, fazer as análises que sejam precisas, corrigir o que não estiver bem, para que quando engravidarem estejam nas melhores condições de tudo possíveis. Se ainda não estão grávidos, estão a pensar em engravidar, provavelmente o vosso médico vai-vos prescrever um suplemento de iodo e um suplemento de ácido fólico. O suplemento de iodo não pode ser feito quando há algumas patologias da tiroide. Só algumas patologias da tiroide permitem e outras não. Portanto, se vocês têm histórico de problemas da tiroide, o vosso médico vai sempre questionar essa situação e vai ver se justifica ou não o iodo. Se, pelo contrário, vocês não têm nenhum histórico, normalmente nas análises pré-concepcionais vê-se a função tiroideia, que é a função da nossa tiroide, como é que ela funciona, e o médico vai-vos dar ou não a indicação para fazer um suplemento de iodo. O suplemento de iodo normalmente é feito, peço desculpa por falar em marcas, mas a mais comum aqui em Portugal é o Iodofar e normalmente tem uma dosagem, tem indicação para ser feito na dosagem 150 a 200 microgramas e é feito desde antes de engravidar, durante toda a gravidez e enquanto a mulher amamenta. Em paralelo, temos também o ácido fólico. O ácido fólico está estudado e é feito como suplemento alimentar nas mulheres que pretendem engravidar ou estão grávidas há muitos anos. O ácido fólico protege o bebê dos defeitos do tubo neural. Se não sei se já ouviram falar em espinha de bífida, por exemplo. Então, o que é isto? Nós temos o tubo neural. Basicamente, o tubo neural é a nossa coluna, em adultos. Ele forma-se logo nas primeiras semanas de vida. Se a nossa coluna ficar mal formada, esse tubo, houver um defeito, ficar uma abertura, a nossa medula, em vez de ficar lá dentro, vem cá para fora. Isso é um defeito do tubo neural. Ora, nós sabemos que pessoas que já tiveram filhos com problemas de tubo neural ou em que em gravidez anteriores houve problemas de tubo neural têm que fazer uma dose superior. Uma pessoa que não tem histórico nenhum deve fazer uma dosagem de 400 microgramas por dia. Deve ser iniciado, idealmente, no mínimo um mês, mas o correto seria 2 a 3 meses antes de engravidar e deve ser mantido normalmente durante o primeiro trimestre, portanto até cerca das 12 semanas pós-concepção. Isto para quê? Para garantir que o bebê é formado e o tubo neural é formado sem déficit desta vitamina tão importante. E agora temos duas das vitaminas que mais comum, neste caso uma vitamina e um sal mineral, que mais comumente é falado como suplemento na gravidez. Mas não é tudo. Se vocês tiverem anemia ou tiverem uma baixa dose de ferro no vosso organismo, pode ser dada indicação para iniciar um suplemento de ferro de 30 a 60 mg, normalmente, antes mesmo de engravidar. Isto porque, se vocês já têm falta de ferro antes de engravidar, vamos tentar suplementar esta falta de ferro, portanto, pôr o vosso ferro em níveis normais, para que depois, quando vocês engravidarem, não estejam com uma anemia por falta do ferro. Se, pelo contrário, vocês já estão grávidas e não têm nenhuma anemia, o suplemento de ferro poderá ou não ser feito durante a gravidez. Existem mulheres que mantêm os seus níveis de hemoglobina super normais durante toda a gravidez, super estáveis e com boas reservas de ferro, não necessitam fazer nenhum tipo de suplementação. Isto prende estes são os três principais: ácido fólico, iodo e ferro. Tudo isto vai se prender muito também com o tipo de alimentação que a pessoa tem. Se uma pessoa tem uma boa alimentação, com uma grande variedade de ingestão de legumes, fruta, vegetais, cereais integrais, porque também isto vai, leguminosas, isto vai ajudar a que seja necessário menor quantidade de suplementos. No entanto, eu sei que algumas de vós já ouviram falar em multivitamínicos para a grávida. Na maioria de casos, estes multivitamínicos não são necessários. Normalmente, podem ser em pessoas que têm alimentações muito especiais, muito restritivas, em que, devido ao tipo de alimentação que têm, especialmente se comem só à base de fast food, vão ter carências e déficits de muitas vitaminas e sais minerais. Temos também a situação, por exemplo, de quem é vegan e que deve normalmente suplementar a sua alimentação com vitamina B12.
Isto é algo que os veganos já sabem de base, por norma, e que quando estão grávidas, as mulheres que são veganas normalmente sabem que devem fazer esta suplementação com especial atenção. Temos também, por exemplo, no norte da Europa, que está a ser feita a suplementação com o cálcio e muitas vezes também com vitamina D, porque a vitamina D é indispensável para a absorção do cálcio. Nós aqui, como somos um país que tem bastante sol, neste momento não estamos ainda por rotina a fazer suplementação de vitamina D nem de cálcio nas grávidas. No entanto, pode ser uma situação a discutir de acordo com o vosso tipo de alimentação e o vosso tipo de estilo de vida, com o médico que vos acompanha ou a médica que vos acompanha, a necessidade ou não fazer estes suplementos. Finalmente, e para terminar, temos a situação do suplemento de ômega 3. Começa a ser feito também em alguns países nórdicos neste momento, ainda um bocadinho controverso. Alguns estudos científicos dizem que é aconselhável fazer o suplemento de ômega 3 nas mulheres grávidas ou que estão a amamentar. Outros estudos científicos dizem que não traz grandes vantagens. Mais uma vez, os suplementos não devem substituir uma alimentação saudável, variada e completa. Na realidade, os suplementos servem para pouco, porque a pessoa já tem tudo aquilo que precisa e não necessita de suplementar. Lembrem-se também ainda que, já agora, o iodo, como eu referi no início, é para ser mantido mesmo depois de engravidarem e de terem o bebê enquanto amamentarem. Por isso, uma mulher que começa a fazer suplementação 3 meses antes de engravidar, que faz uma gravidez de 9 meses e que amamenta, por exemplo, um ano, vai fazer 2 anos de suplementação de iodo. Em alguns casos, isto é necessário verificar com os médicos que nos acompanham se há mesmo necessidade de manter tanto tempo a suplementação, especialmente se a mulher na sua alimentação diária ingere fontes ricas de iodo. Lembrem-se que existe à venda sal iodado, portanto sal que já contém iodo. E na teoria, quando nós ingerimos sal iodado, não precisamos fazer o suplemento de iodo. Mas, por outro lado, se nós respeitarmos as doses mínimas de sal e seguirmos as indicações que existem a nível internacional para diminuirmos ao máximo o consumo de sal, poderá não ser suficiente iodo que nós ingerimos neste sal. Portanto, confirmem sempre com o vosso estilo alimentar se existe ou não necessidade de fazer este suplemento. Lembrem-se, se ainda não se subscreveram ao canal, subscrevam, vá, não custa nada, façam lá o vistinho no sinal de subscrição, ativem o sininho para se receberem as notificações. Lembrem-se, é um ciclo de 30 dias, 30 dúvidas, 30 vídeos. Podem também colocar nos comentários as vossas questões, prometo respondê-las brevemente.